Hoje eu vou ensinar para vocês como que se faz para comprar um carro com 0% de impostos de forma 100% legal e também vou explicar por que não é interessante colocar os seus automóveis dentro de uma holding patrimonial. Ao menos não na maior parte dos casos. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou fundador da Capital Global, uma empresa especializada em assessorar você em estratégias de internacionalização. Razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos sobre ter uma postura mais global, teoria das bandeiras na hora de investir e na hora de empreender. E nessa linha falamos de assuntos também como abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, proteção patrimonial, sobre holdings, sobre segunda nacionalidade, residência fiscal, assuntos relacionados a ganhar dinheiro de forma internacional e proteger aquele dinheiro que você já ganhou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. E esse vídeo está separado em duas partes. Primeiro eu vou explicar por que passar o seu automóvel para uma holding patrimonial pode não ser tão interessante como algumas pessoas acreditam que seja. Na sequência, eu vou explicar outras estratégias que essas sim vão ser bem interessantes para que você consiga pagar menos impostos. Começando então pela questão da holding patrimonial, que se você não sabe o que é, uma holding é uma empresa especializada em funcionar como um cofre, uma administradora dos teus bens próprios. As pessoas costumam montar holdings patrimoniais no Brasil com principalmente 3 finalidades. Planejamento sucessório a primeira, a segunda, proteção patrimonial, afinal, agora você passou os bens para a empresa, que tem um patrimônio distinto do seu, criando uma separação, o que é dela, o que é seu, o que tende a proteger mais esses ativos, e a terceira delas, planejamento tributário. Muitas vezes você consegue pagar menos impostos se você passa esses ativos para sua holding patrimonial, como no caso dos bens imóveis, que eu já expliquei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, sobre como utilizar uma holding para pagar menos impostos na compra e venda de bens imóveis no Brasil. E o ponto é, como essas holdings têm justamente essa finalidade, proteção patrimonial e mitigação tributária, muitas pessoas pensam, então eu vou comprar um carro e vou botar dentro dessa empresa, porque daí eu vou pagar menos impostos e proteger esse meu ativo, não é verdade? Quando, em realidade, não é bem assim. Se você compra um carro e coloca no nome da empresa, você tem que levar em consideração que esse automóvel vai se depreciar em média em cerca de 20% ao ano para fins da contabilidade dessa empresa. Então, se você comprou o automóvel por 100 mil reais, por exemplo, e aí daqui a 5 anos você decide vendê-lo, lá na contabilidade da empresa, ele vai estar pelo preço de R$0. Só que na vida real ele não vale zero, ele vale, sei lá, agora, 5 anos depois, 50 mil reais. E aí você vai vender por esse preço. Veja então que na contabilidade houve um ganho de capital. Estava valendo 0, agora está 50 mil. Na sua vida real teve prejuízo, comprou por 100 e vendeu por 50. Mas na contabilidade, não, foi lucro, foi ganho de capital. Tem que recolher tributação sobre isso daí. É um absurdo, mas é assim que é a regra. Razão pela qual, se você quer evitar ter de pagar esse imposto na hora de vender o seu automóvel, melhor mesmo seria ter deixado este ativo ou passivo, da sua pessoa física. Aí algumas pessoas pensam, beleza, Guilherme, em termos tributários não faz sentido, mas e para proteger o patrimônio? Porque se eu deixar na pessoa física e sofrer um processo, ele tá na reta, não é verdade? Sim, se você tem esse carro no seu nome, pessoa física, e você está endividado, existe uma boa probabilidade de você perder esse carro aí numa penhora. Porém, se você passar para a empresa, isso representa um risco maior de você acabar colocando os outros ativos dessa holding em risco. Então você tem lá a empresa que está, sua casa de praia, sua principal casa, os seus ativos na bolsa, as empresas da sua família, e você coloca o seu carro dentro dessa mesma holding patrimonial. Aí um belo dia você está dirigindo pelo centro da cidade e acaba se envolvendo em um acidente e gerando vítimas da sua má conduta. A vítima entra com processo pedindo indenização o resto da vida, porque ela perdeu o mindinho, por exemplo. E é lógico, você tem que pagar pelos seus erros. Mas muitas vezes o juiz ele vai ver, opa, o carro é de uma empresa administradora de bens próprios, ou seja, tem grana pra caramba, vou botar uma indenização lá em cima para essa empresa
custear mensalmente aí a incapacidade do sujeito que perdeu o mindinho no acidente de carro. E aí caberá a você ter que arcar com esse alto quantum indenizatório para o restante da sua vida. Por outro lado, vamos supor que o carro, ao invés de estar na empresa, estivesse na sua pessoa física. E aí a vítima do acidente que você causou, com razão, vai entrar com um processo contra você. Não mais contra a empresa, contra a sua pessoa física. E aí o juiz, na hora de arbitrar o quanto indenizatório, ele vai ver: pô, mas o fulano só tem um carro, não tem como eu botar uma indenização tão alta para ele custear o resto da vida. O juiz vai levar isso em consideração e existe uma maior probabilidade de ele arbitrar uma indenização mais baixa. Então, seja sob o ponto de vista de pagar menos impostos ou ainda sob o ponto de vista de proteção patrimonial, passar o carro para sua holding administradora de bens não costuma ser uma ideia tão interessante assim, salvo algumas raras exceções. Aí, se você quiser saber quais são as estratégias que realmente vão te ajudar a pagar menos impostos na hora de comprar seu carro novo, aqui vão algumas. A primeira delas é trabalhar com os carros PCD, que são carros que podem ter um desconto de até 30% no valor total por conta da isenção tributária. Carros PCD são carros para pessoas com deficiência. E a legislação original previa que algumas pessoas, nessas condições, PCDs, poderiam comprar carros com isenção do IPI, do ICMS e do IPVA também. Do IPVA na hora de manter o carro, né? Só que aí que tá o pulo do gato. Atualmente essa lista já cresceu bastante. E são diversas as condições de doenças mais rotineiras do que você imagina que são contempladas por essa lista. Como, por exemplo, tem marca-passo, pode aplicar. Tem diabetes, também pode aplicar. Artrite, artrose, autismo, câncer, algumas doenças de cunho mais grave, outras nem tão grave assim, como LER. Aí, se você ou alguém da sua casa se enquadra em algum desses quadros de classificação de carro PCD, essa pessoa pode comprar esse carro aí com um mega de um desconto, carro zero. Isso aí tem sido muito utilizado atualmente. Mas nem todo mundo está a fim de comprar um carro zero. E se você deseja comprar um carro usado, uma outra alternativa que você tem para fazer uma economia tributária, nesse caso agora vai ser no IPVA, é comprar um carro mais antigo, não um carro velho, carro antigo. Um carro que esteja inteiro, mas que tenha, sei lá, 10 anos de uso. Porque em alguns estados você pode emplacar carros que têm 10 anos ou mais com a isenção do IPVA, como é o caso do Acre, Rio Grande do Norte e Roraima. Aí em outros estados, carros com 15 anos ou mais, e em outros, carros com 20 anos ou mais, como você pode ver aí na tela. Veja que boa parte dos estados brasileiros estão contemplados nessa lista aí de isenções. E às vezes você acha um carro bom aí, com 10, 11 anos de uso. Sobretudo se você entender desse mercado ou saber a procedência desse veículo que você está comprando. Comprar Ferrari por preço de Fusca. E aí uma terceira alternativa, também na ideia de economizar com o IPVA na hora que você comprar um veículo, é comprar um automóvel que seja elétrico ou híbrido, porque já são pelo menos 8 estados brasileiros que isentam o IPVA para os automóveis que têm essas características. Como é o caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Ceará, e provavelmente será o caso do seu estado também, se é que já não é. Afinal, o mundo tem dado essa guinada aí de dar incentivos fiscais para carros que, em tese, são menos poluentes. Então, para resumir, os principais pontos desse vídeo são: não faz sentido muitas vezes passar o carro para uma holding patrimonial, seja no ponto de vista de proteção do ativo, como do ponto de vista tributário, e algumas estratégias que realmente podem te auxiliar a pagar menos impostos são: comprar um carro PCD para pessoa com deficiência, aproveitar da isenção dos carros emplacados em determinados estados, seja porque eles são antigos, ou aproveitar da isenção porque são carros híbridos ou elétricos. E se você gostou dessas dicas e está interessado em saber mais conteúdo sobre isso, estratégias para pagar menos impostos, para blindar patrimônio, para se proteger de crises, nós da Capital Global fizemos um curso com mais de 5 horas nas quais nós abordamos vários destes elementos. Falamos sobre holdings, sobre empresas offshore, sobre trocas de informações entre países. Certamente é um conteúdo
extremamente necessário para o atual momento da economia brasileira. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.